Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: Eu tenho um Deus que cuida de mim. Na minha caminhada cristã, em atendimento a tantas pessoas que já fiz, eu já ouvi algumas vezes pessoas dizerem: eu não tenho ninguém que se importa comigo, eu não tenho ninguém que cuide de mim, que me ajude nas dificuldades. Talvez você tenha cultivado este sentimento também no teu coração, de que alguém não se importa com você, de que ninguém quer cuidar de você, e se você cultiva esse sentimento, isso acaba lhe fazendo mal. Este sentimento não sendo superado, ele vai crescendo cada vez mais e aumentando assim o sentimento de desprezo, de desvalorização, e de baixa autoestima. Meus amados e minhas amadas, não é o desejo de Deus que alguém viva com esses sentimentos. Deus quer que cultivemos no nosso coração alegrias, ainda que os tempos sejam de dificuldades, ainda que sejam tempos difíceis. Porque Deus sabe, conforme está escrito no Salmos 42, verso 7, que um abismo chama o outro abismo. Ou seja, um mal, ele atrai um outro mal. Então, nós precisamos se libertar desses pensamentos negativos. E não sendo, então, esses problemas tratados no nosso coração, eles tendem a piorar cada vez mais. Pensando nisso, lhe convido a permanecer comigo até o final desta mensagem, para que você receba, através da palavra de Deus, uma orientação para o seu coração, para você enfrentar este mal, que você possa estar vivenciando ou que possa surgir adiante na sua vida. O texto bíblico que iremos utilizar para tratar deste tema é uma palavra revelada por Deus ao profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e que, apesar de fazer tanto tempo, é uma palavra bem atual de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vejamos o que Deus diz através do profeta Isaías, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 49, versos 13, 14 e 15. De acordo com a Nova Versão Internacional, a palavra diz o seguinte: Gritem de alegria, ó céus, regozije-se a terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Palavras do nosso Deus. Nestes 3 versos temos 4 falas de Deus muito importantes. A primeira fala de Deus é um convite à alegria. Na segunda fala, Deus revela o sentimento do povo que diziam: o Senhor nos abandonou, Deus esqueceu-se de nós. E na terceira fala, Deus faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Então foi a pergunta que Deus fez. E por final, Deus fala dando uma resposta a esta pergunta. Deus diz: embora uma mãe possa se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Que maravilhoso sabermos que temos um Deus que nos ama com amor eterno, que nunca se esquece de nós, que nunca nos despreza e que nunca nos abandona. Nós, de fato, temos um Deus que cuida de nós. Isto é maravilhoso demais. Isto é o que o próprio Deus nos revela pela sua palavra.
Nós vamos ver esta revelação com muito mais profundidade aí no decorrer desta reflexão, mas antes de aprofundarmos nela, daí eu quero contextualizar em que situação o povo estava vivendo naquela época, quando então eles enfrentaram as dificuldades e depois Deus usa Isaías para falar com eles. Daí eu quero então começar contextualizando um pouco antes do nascimento do profeta Isaías e antes também dele receber estas revelações de Deus para levar para aquele povo, mas que nesta ocasião é uma revelação para todos nós. Por aproximadamente 150 anos antes de Isaías ter nascido, o Império Assírio se expandiu, dominando várias nações vizinhas do povo de Israel. Por volta dos anos 840 a.C., Israel era reinado por Jeú, o rei Jeú, e ali então os assírios dominou o povo de Israel e começou a cobrar deles altos impostos, altos tributos. Isto arruinou economicamente o povo de Israel. Não bastasse essa sobrecarga tributária, em 730 a.C., a Síria levou cativo todo Israel do norte, que era separado em tribo do norte e do sul. Então eles invadiram lá as terras do norte e levou então o povo cativo como escravos. 13 anos mais tarde, em anos 722 a.C., Samaria, que estava ali mais na parte central, caiu também nas mãos dos assírios e assim eles levaram também como cativos outra parte do povo de Israel que habitava ali naquela área central. Alguns anos depois disso, os assírios desceram e atacaram então também Judá, que fazia parte do Reino do Sul. E lá os assírios destruíram 46 cidades muradas, levando para si aproximadamente 200 mil israelitas cativos, fazendo-os também escravos. Olhando então para esta triste história, dá para entendermos por que o povo de Israel estava dizendo: o Senhor nos abandonou, Deus esqueceu-se de nós. Mas será que Deus abandonou mesmo o seu povo? Será que Deus havia se esquecido deles? Conforme vemos no próprio texto, Deus dizendo que jamais abandonou aquele povo e jamais esqueceu, então Deus não abandonou e nem esqueceu. A questão é que este povo afastou-se de Deus, eles fizeram escolhas erradas, e as escolhas erradas levou eles às derrotas que eles estavam tendo. Escolhas que fazemos na vida podem nos levar a vitórias, mas dependendo da escolha pode também nos levar a derrotas, a grandes derrotas. Era isso que estava acontecendo com aquele povo que estavam sofrendo derrotas uma atrás da outra. Isso porque, como já disse, escolher o caminho oposto ao caminho que Deus havia proposto para eles trilharem. Esta escolha trouxe resultados catastróficos para eles, mas Deus não queria isso para o seu povo. Deus queria que eles estivessem vivendo uma vida regada por todas as bênçãos que Deus havia prometido a eles. E neste propósito de Deus, Deus levanta então o profeta Isaías para levar uma palavra àquele povo, com o fim de que eles mudassem, para que eles pudessem então ser abençoados e saírem daquela situação de grande tribulação que eles estavam vivendo. Mas para isso, o povo deveria voltar-se para Deus, deveriam dar ouvidos à sua palavra e deveriam seguir o caminho que ele havia apontado para que eles seguissem. Este era, portanto, o caminho da restauração. Mas é importante observarmos que a revelação de Deus dada pelo profeta Isaías neste texto, e além de uma bênção para aquela época ou para o povo daquela época. A profecia falava de algo extraordinário que Deus iria fazer também para outros povos, para outras nações de outros tempos. Esta profecia trazia também a revelação de uma restauração maior que aconteceria no futuro em todo o mundo
através do Messias, o Cristo, Filho de Deus. Esta profecia se cumpriu quando Jesus veio a este mundo, quando Jesus viveu este mundo, quando ele pregou o evangelho de salvação, quando ele doou a sua vida como sacrifício vivo para que as pessoas fossem reconciliadas com Deus e pudessem ter a vida eterna. Vejam, nós fomos contemplados por esta grande bênção de Deus, que foi a vinda do seu Filho a este mundo para buscar e salvar os perdidos. Nós passamos a fazer parte do seu povo, nós passamos a fazer parte das suas promessas. E é olhando para estas grandes bênçãos e promessas de Deus, para nós, o seu povo, que eu quero voltar, então agora, lá naquele texto de Isaías, do capítulo 49, versos 13 a 15, que fizemos a leitura ali inicialmente, para falar o que Deus está nos propondo a fazer. O texto que nós vimos no verso 13 de Isaías 49 diz: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Neste verso, há várias ordens de Deus sobre manifestações de alegria, de regozijo e de júbilo. Vamos ver cada uma delas. A primeira ordem de Deus foi dada aos céus. Ele diz: grite de alegria, ó céus. Esta palavra céus que aparece aqui no hebraico é a palavra shamaim, que significa céus, como universo e firmamento. E significa também como a morada das estrelas e como morada de Deus. Aqui Deus dá ordem para que o universo, o firmamento, a morada das estrelas, toda a grandeza que ele criou, gritem de alegria. Não se trata aqui apenas de um sorriso, mas um grito retumbante de alegria. A expressão de alegria deve ser a maior possível, porque o motivo da alegria era o maior possível também. Deus se lembrou do seu povo e enviaria então seu Filho para buscar e salvar os perdidos e restaurar a alegria nos corações. Após ele convocar os céus para gritar de alegria, ele queria que esta alegria ainda fosse alvo de celebração por mais seres, por pessoas e também por outras coisas que Deus havia criado. E ele então, em segundo lugar, ele dá ordens para a terra. Ele diz: regozije-se, ó terra. A palavra terra que aparece aqui no hebraico é a palavra eretz, e ela tem o significado de habitantes da terra, país e território. Então Deus está convocando os habitantes da terra, ele está convocando países, está convocando pessoas de todas as nações para esta ação de expressar grande júbilo. Não é para ficar aqui neste mundo lamentando e chorando o que perdeu, mas é para expressar alegria com grande júbilo do que Deus fez, do que ele está fazendo e do que ele vai fazer. O que Deus está dizendo é: eu não posso me deixar ser vencido pelas coisas que não deram certo, pelas coisas que me frustraram, pelos desprezos sofridos, pelas ações de pessoas que não me valorizaram, ou por terem esquecido de mim, mesmo que eu tenha correspondido com essas pessoas de uma forma tão boa no passado. Eu não posso cultivar isso no meu coração. Deus, ele quer que nós olhemos para ele, não esqueçamos daquilo que ele tem feito por nós, porque Deus, ele diz na sua palavra: olhe para mim, eu não esqueci de você, eu te amei com amor eterno, eu fiz para você algo para você viver feliz eternamente. Não se trata apenas de uma felicidade momentânea. Olhe para isso que fiz e se alegre, regozije-se pelo eterno e não pelo que é passageiro, por aquilo que é terreno. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta mensagem. Por último, Deus diz: irrompam em canção,
ó montes. Aqui Deus conclui convocando a própria natureza a fazer parte desta grande celebração de alegria. Esta convocação de Deus aparece também em outras passagens bíblicas, tanto nos Salmos, mas aqui também no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, verso 23, e aparece também no capítulo 55, verso 12. No capítulo 44, verso 23 de Isaías, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, Deus está dizendo: ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra, montanhas e florestas, como as suas árvores. Cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O outro texto de Isaías 55, 12, de acordo com a tradução Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você imaginou esta cena? Os céus gritando de alegria, a natureza expressando louvores pelo que Deus fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele há de fazer? Imagine uma cena de um estádio superlotado, onde multidões estão ali aplaudindo alguém cantando no centro daquele estádio. A cena aqui é parecida, mas em uma proporção infinitamente maior. E aqui tudo está louvando, tudo está glorificando a Deus, os céus, a terra, a natureza, as pessoas, e louvando a este Deus com grande alegria pelas suas grandiosas obras. Aqui há um fenômeno sobrenatural, os céus gritam, não são apenas seres vivos, o povo se regozija com grande júbilo, a natureza, como eu já disse, expressa o seu louvor e Deus então é glorificado por tudo aquilo que Ele fez e que Ele está fazendo e que Ele vai fazer, diante de um reconhecimento daquilo que Deus criou, daqueles que Deus criou. Este é o reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará. Meus amados e minhas amadas que me ouvem neste instante, é uma questão de escolha. Se eu quero me alegrar do que Deus fez e vai fazer, ou se eu quero chorar por coisas passageiras deste mundo que vão ficar aqui, ou por aquilo que pessoas fizeram que magoaram o meu coração, então eu posso fazer a escolha se eu quero cultivar esses sentimentos ruins dentro de mim, ou se eu quero olhar para Deus e quem Deus é, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, e começar a glorificar. Porque se eu não glorificar, os montes vão glorificar, os céus vão glorificar, a natureza, as árvores, os outeiros, tudo vai glorificar, e eu que fui criado para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, então vou pecar aqui mantendo a minha boca fechada ou usando a minha boca para reclamar daquilo que não deu certo. É uma questão de escolha, eu preciso escolher glorificar a Deus. Olhando para esta grande cena de céus e terra, toda a natureza louvando a Deus, não devemos cultivar em nossos corações sentimentos de desprezo, por aquilo que pessoas possam fazer, e que venha trazer tristeza aos nossos corações. Aquele que é eterno e imortal, Ele não nos desprezará. Ele não desprezou, Ele sempre estará conosco, Ele cuidará de nós e Ele cumprirá as suas promessas em nossa vida. Ele não nos abandonou, não nos abandonará. Ele não se esqueceu de nós. Lembre disso. Ele fez o melhor para mim e para você e Ele continua fazendo tudo para que tenhamos uma vida de paz, de alegria e de vitórias. Os céus, sabendo disso, estão gritando de alegria. A natureza está louvando a Deus. Não podemos jamais ficar de fora desta grande celebração. Louvemos ao Senhor com alegria e com grande júbilo.
Eu tenho um Deus que cuida de mim. Louvado seja o nosso Deus. Oremos. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada a cada um de nós. Eu sei, ó Deus, que o mundo é cruel e há pessoas, ó Deus, que por pouca coisa ferem outros com palavras, ó Deus, com desprezo. Alguns ferem até fisicamente, nós sabemos disso. Mas o Senhor, ó Deus, nos ama com amor eterno e o Senhor, ó Deus, tem mostrado que algo que o Senhor planejou para cada um de nós é tão maravilhoso que a própria natureza irá glorificar ao Senhor, já está te louvando, os céus, a terra, tudo louva ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra. Que nós possamos, ó Deus, abrir as nossas bocas para louvar, engrandecer o teu santo nome e começarmos, ó Deus, a celebração da grande bênção que o Senhor nos dará pela frente, já nos dias que estamos aqui nesta terra. Nos ajude, ó Deus, a cultivar alegria em nosso coração e te louvar todos os dias de vida que o Senhor nos der aqui neste mundo, porque depois nos céus nós o louvaremos eternamente e serão dias gloriosos de estarmos na presença do Senhor. Abençoe, ó Deus, o teu povo. Coloque esta alegria no coração de cada um. E que esta alegria, ó Deus, possa transparecer no semblante e que venha abençoar a vida de pessoas neste mundo, esta atitude de todos nós como filhos do Senhor. Eu peço ainda nesta hora, Senhor, coloque as tuas mãos, ó Pai, para abençoar os teus filhos no salário, na renda, aqueles que têm, ó Deus, negócios, os empresários, ajude eles também nesta época de tanta dificuldade, que eles possam, Deus, vencer estes males e serem abençoados pelo Senhor e abençoar também aqueles que trabalham para eles. Abençoe, ó Pai, também aqueles que estão enfermos, toque nestas vidas onde estão, cure, Pai, tira todo o mal. Em nome de Jesus eu te peço e te glorifico, ó Pai, por ouvir as nossas orações. Que o Senhor seja engrandecido para todos sempre e exaltado por todos. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo no canal Palavras de Vida e eu convido para vocês sempre estarem conosco nas quartas-feiras e também nos domingos, onde nós postamos as mensagens para abençoar a sua vida. Mas eu peço que você nos ajude, seja parceiro nosso na semeadura da Palavra de Deus. E de que forma? Copiando o link aí desta mensagem, postando para os seus amigos no Facebook, ou no Instagram, WhatsApp ou outra rede social. E também se inscreva no canal Palavra de Vida. Nós temos uma meta aí para ser alcançada e nós contamos aí com a sua parceria. E quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube divulga as mensagens. Então você será o nosso parceiro também sendo inscrito. E eu tenho orado para todas essas pessoas que se inscreveram, para que Deus ajude e recompense elas, porque eu sei que elas estão fazendo isso para nos ajudar neste projeto. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas vocês.